Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Eu estava há 3 dias em uma caminhada solo pelos Montes Apalaches, quando as coisas realmente deram errada. Essa viagem deveria ser meu botão de reinicialização. Eu estava me afogando em barulho, e-mails, reuniões, pings constantes e só queria silêncio. Nenhuma pessoa, nenhuma notificação, nenhum barulho de trânsito ao fundo, apenas árvores. Era tudo o que eu queria. Então, planejei tudo nos mínimos detalhes, cada rota, cada refeição, cada grama de equipamento. Eu tinha mapas, uma bússola e um GPS reserva. Não era um guerreiro de fim de semana. Já tinha feito longas caminhadas antes e confiava em mim mesmo aqui. Durante 3 dias, tudo ocorreu exatamente como eu queria. Silêncio, grande céu sem fim, trilhas que pareciam ter saído de antigos calendários da natureza. Nenhuma voz além da minha. Na 3ª manhã, parecia que o resto do mundo havia desaparecido. Não havia sinal de telefone, nem Wi-Fi, nem zumbido distante de qualquer coisa feita pelo homem. Só eu e a floresta. Honestamente, foi perfeito. Naquela manhã, a trilha mergulhava em uma depressão. Depois subia lenta e facilmente antes de se achatar ao longo de uma crista. Caminhei por horas, com as botas fazendo barulho na terra e os bastões batendo no chão. Minha mente estava vazia, que era mais ou menos o objetivo. Em certo momento, comecei a contar meus passos, sem nenhuma outra razão a não ser ouvir números na minha cabeça em vez de prazos. Por volta do meio-dia, vi algo pregado em uma árvore, um marcador de trilha, ou o que costumava ser um. A tinta estava quase intacta, desbotada até ficar com uma cor fantasmagórica. A madeira parecia ter passado por 100 tempestades. Mesmo assim, imaginei que estivesse apontando para o norte, então o segui. Esse foi o erro. Mais uma hora se passou. Não havia mais marcadores. O caminho ainda estava lá, mas parecia diferente, mais estreito. Raízes se entrelaçavam como fios de armadilha. O solo também mudou, mais escuro, mais suave, como se contivesse mais água. Peguei meu GPS só para conferir. A tela acendeu. Bem, mas o pequeno ponto que me mostrava estava flutuando em uma faixa verde vazia. Nenhuma trilha, nenhum ponto de referência, nada. E foi aqui que a voz na minha cabeça começou a fazer o seu trabalho. Isso é estranho. Mas a outra voz, muda e orgulhosa, falou mais alto. Relaxa! As trilhas mudam o tempo todo. As pessoas criam atalhos. Talvez esta seja uma rota mais antiga que não apareceu no mapa atualizado. Parecia bastante razoável. Então continuei andando. Grande erro número 2. Mais uma hora se passou. E a vibração? Sim, eu sei. Eu também odeio essa palavra. Deslocado. As árvores não pareciam mais normais. Não eram bonitas como antigamente, era mais como algo deformado, curvado de um jeito que as árvores normalmente não curvam. A casca tinha sulcos profundos, como cicatrizes. Alguns troncos tinham nós inchados que pareciam juntas. E as raízes, Deus, as raízes se curvavam para fora da terra como garras. Foi quando notei algo amarrado em um tronco mais à frente. Meu primeiro pensamento. Finalmente, o marcador? Meu segundo pensamento. Não, isso não está certo. Não era laranja ou azul brilhante como os de costume. Era uma tira de tecido desfotada pelo sol, quase branca, desfiada nas bordas e, pelo visto, estava ali há anos. Depois disso, diminui muito o ritmo. E foi aí que comecei a notar mais disso. Pequenas coisas, pedaços de corda amarrados em galhos, outra tira de tecido, esta manchada e rasgada. Depois, algo pior.
Uma corrente enferrujada estava presa no chão, ainda presa em um círculo, como se fosse usada para segurar alguma coisa. Foi quando a parte sensata do meu cérebro acordou e sussurrou: vire-se. E quase consegui. Quase. Mas eu odeio admitir quando erro. Então continuei por mais uns 10 minutos. Então cedi e me virei, refazendo o que pensei serem minhas próprias pegadas. Só que nada parecia o mesmo. Procurei pelo primeiro marcador de tecido, que desapareceu. A corda sumiu. A corrente desapareceu. Apenas árvores e mais árvores, grossas, aglomeradas, inclinadas muito perto. A trilha sob minhas botas nem parecia mais certa. Tinha aquela elasticidade esponjosa, como andar sobre uma esponja molhada. A lama grudava fortemente nas solas dos meus pés, me sugando a cada passo. E então eu os vi. Pegadas, não botas, pés descalços, pequenos, afundando fundo na lama. Dedos dos pés bem abertos, como se estivessem se agarrando com força para se equilibrar. Eles saíram do caminho e foram em direção ao mato. Fiquei ali parado, olhando. Meu cérebro lançou as desculpas de sempre. Talvez uma criança tenha se perdido. Talvez alguém tenha ido nadar e não tenha calçado os sapatos de volta. Exceto onde? Não havia água por perto. E eu não vi um único humano em 2 dias. Eu me forcei a continuar andando, olhando para frente, um pé depois o outro. Foi quando ouvi algo suave atrás de mim. Um som como se algo estivesse saindo da lama. Essa sucção lenta. Eu congelei. Todos os músculos travados. Meu coração batia tão forte que eu sentia nos dentes. Um passo e depois outro. Deliberado, pesado o suficiente para fazer diferença, leve o suficiente para me fazer duvidar dos meus ouvidos. Girei tão rápido que meus bastões de caminhada caíram no chão. São apenas árvores. Úmido, escuro, escorregadio com musgo. Ok, eu disse a mim mesmo em voz alta dessa vez. Você está ouvindo coisas, lama sentando, só isso. Mas comecei a andar mais rápido, quase correndo agora. Ficava olhando por cima do ombro a cada 2 passos. E foi então que os vi novamente. Pegadas. Só que agora estavam na minha frente. O mesmo tamanho, os mesmos dedos descalços e calçados, apontando na mesma direção em que eu estava indo. Foi nesse momento que o frio atingiu meu estômago como um tijolo. Eu deveria ter parado, voltado, escolhido literalmente qualquer outra direção, mas não fiz isso porque a alternativa de ficar ali parado enquanto o que quer que estivesse lá fora me alcançava era pior. Então continuei seguindo. Não me pergunte por quê. O medo faz coisas idiotas com seu cérebro. O príncipe me levou até algo pálido que saía da lama perto de uma árvore. Pensei que fosse outra tira de tecido. Não foi. Era uma mão. Pequena, cinza, branca, meio enterrada. Dedos curvados como se estivesse tentando alcançar algo. Juro que todos os nervos do meu corpo simplesmente pararam. Meus joelhos quase cederam. Fechei os olhos, abri-os novamente e ele desapareceu. A lama estava lisa, perfeita. Isso me destruiu. Eu corri, não importava onde, apenas corri. Galhos chicoteavam meus braços até deixá-los em carne viva. A lama arrastava minhas botas. Corri até meus pulmões queimarem e bati contra uma árvore, ofegante. Por meio segundo, pensei que talvez o pânico me tivesse causado alucinações. Talvez nada disso fosse real, até eu olhar para baixo. Pegadas, descalças, pequenas, vindo direto em minha direção. Minha respiração presa na garganta,
E então eu ouvi uma voz, suave, plana, como se não viesse de uma boca, como se estivesse no ar. Não me deixe aqui. Foi isso. Era tudo que eu precisava ouvir. Eu fugi. Não sei até onde. Tempo suficiente para minha mochila rasgar e derramar metade do meu equipamento. Longo o suficiente para minhas pernas serem despedaçadas pelos galhos. E eu não parei para me importar. Então, como um milagre, eu vi um incêndio. Corte laranja brilhante na casca. Um verdadeiro marcador de trilha. Eu quase abracei a maldita árvore. Eu o segui até tropeçar na trilha principal. A essa altura, a luz já estava quase apagada. Não saberia dizer como montei acampamento ou se comi. Fiquei ali sentado, tremendo, olhando fixamente para a linha escura das árvores até o sol nascer. Quando verifiquei meu mapa no dia seguinte, não havia nada. Nenhuma trilha secundária, nenhuma rota antiga, nada além de floresta vazia. Saí das montanhas naquela manhã e jurei que nunca mais voltaria. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Comecei a caminhar antes do nascer do sol. Do jeito que você faz quando quer a trilha só para você. A seção Blue Ridge dos Apalaches exige paciência. E, sinceramente, eu gosto disso. Isso mantém você honesto. Eu tinha 3 litros de água, 2 barras de proteína, um kit de primeiros socorros e um mapa de papel tão desgastado que parecia mais tecido do que papel. Nesse ponto, meu plano era simples: caminhar 9,6 quilômetros, encontrar o cume, almoçar com vista e voltar antes de escurecer. Simples o suficiente. As primeiras horas foram perfeitas. É para isso que eu vou lá. Os marcadores de trilha eram brilhantes e óbvios, do tipo que você mal precisa procurar porque eles praticamente acenam para você. O caminho era constante, com muitas curvas, nada muito louco. O ar ainda tinha um cheiro úmido da chuva da noite anterior e tudo sobre os pés tinha aquela maciez de andar sobre um colchão que alguém deixou do lado de fora por muito tempo. Passei por 2 grupos de campistas antes do meio-dia. Concordamos, trocamos a manhã habitual por aquele sorriso rápido de quem costuma caminhar e continuamos. Nenhuma conversa prolongada, o que me deixou grato. Eu não estava lá para fazer companhia. Eu estava lá pelo silêncio. Aquele tipo de silêncio pesado, onde você começa a ouvir sua própria respiração como se fosse um eco. Por volta do meio-dia, parei para beber água perto de um riacho estreito que cortava a trilha. Isso me surpreendeu por um segundo. Não era para ter água ali? Peguei o mapa e olhei para as linhas como se talvez estivesse olhando errado. De acordo com o mapa, a próxima fonte de água estava no fundo do próximo vale, não bem ali na minha frente. Disse a mim mesmo que não era grande coisa. Talvez a chuva tenha sido mais forte do que eu imaginava e algum escoamento sazonal tenha criado um riacho temporário. A natureza faz isso. Não há razão para pensar demais. Então, continuei. A trilha ficava perto do riacho e pensei, tudo bem, ela vai se separar eventualmente. Só que não aconteceu. Ela se curvava e se curvava como uma veia na floresta. E continuei seguindo porque o chão ainda parecia compactado, como se as pessoas já tivessem pisado nele antes. Mas quanto mais eu insistia nisso, mais errado parecia. Percebi quando os marcadores da trilha desapareceram. Nenhuma chama nas árvores, nenhuma placa pregada. Virei-me lentamente em círculos, examinando a casca como se estivesse procurando uma tábua de salvação. Nada. Todas as árvores pareciam iguais. Isso não é incomum por si só. Os marcadores podem desbotar ou cair.
Mas chegou um momento em que percebi que já fazia algum tempo que não via um, e agora nem consigo lembrar quando foi a última vez. Meu estômago apertou de um jeito que não gostei. Decidi voltar atrás. Só que quando fiz isso, juro que a trilha não parecia a mesma. Era só terra, folhas, o tipo de nada que faz você se sentir estúpido por pensar que estava em uma trilha, para começo de conversa. Foi então que peguei minha bússola. Norte ainda era norte. Então escolhi uma direção que deveria me levar de volta ao caminho principal. 15 minutos depois, parei abruptamente. O riacho estava na minha frente novamente, só que agora estava mais largo, como se algo rio acima tivesse estourado. A água batia forte contra as margens, rápida e ruidosamente. Isso era impossível. Eu estava caminhando em linha reta para longe dele. Fiquei ali parado por um minuto tentando entender aquilo. Meu cérebro continuou girando no mesmo pensamento, sem chance. Agachei-me e toquei o solo perto da borda. Era macio e irregular, como se algo pesado tivesse sido pressionado contra ele. Mas as formas não eram pegadas. Eram profundas, redondas, densas e distorcidas de um jeito que fazia a minha pele arrepiar. E estavam cheias de água, como pequenas tigelas enterradas no chão. Peguei meu telefone. Sem sinal. Isso não foi surpresa. Mas mesmo assim verifiquei 2 vezes porque precisava dessa garantia. Nada. Olhei para a bússola novamente. A agulha tremia como se tivesse soluço toda vez que eu me virava. Isso era novo. Então, tomei uma decisão. Seguir o fluxo. A água leva a algum lugar. Civilização, uma estrada, uma cabana, qualquer coisa. Caminhei pelo que pareceu 1 hora, mas provavelmente se passaram 20 minutos antes que eu visse algo pendurado num galho baixo à minha frente. À primeira vista, parecia tecido, claro e rasgado, esvoaçando na brisa. Por um segundo pensei que talvez fosse a camisa de um campista, alguém que sofreu uma queda feia. Cheguei mais perto. Não era tecido, era pele, seca, amarelada, enrolada nas bordas como pergaminho. O tipo de coisa que você veria em um jarro de museu, exceto que estava balançando em uma árvore no meio do nada. Meu corpo congelou antes mesmo que o meu cérebro percebesse. Fiquei olhando por muito tempo antes que um instinto me dissesse para me mexer. Eu não toquei, nem respirei perto dela. Simplesmente andei mais rápido, minhas botas fazendo mais barulho do que deveriam no silêncio. Foi então que notei o silêncio. Não apenas o silêncio, a ausência de tudo. Nenhum pássaro, nenhum vento nas folhas, nenhum inseto zumbindo em meus ouvidos. Parecia que a floresta tinha sido selada a vácuo. Eu disse a mim mesmo que estava surtando. Esse medo faz seus sentidos mentirem. Fui quando vi a clareira e a estrutura. Tinha cerca de 3 metros de altura e era feita de galhos amarrados com algo escuro. Eu não queria saber o que era aquilo. Ossos pendiam das vigas transversais, claros e lisos, como se alguém tivesse passado um tempo polindo-os. Quando o vento soprava, eles batiam suavemente uns nos outros, o tipo de som que penetra na sua espinha. Não me aproximei. Eu não precisava. Virei-me e corri. Não pensei. Não olhei para trás. Apenas corri, na direção que pensei que viesse. Pulmões em chamas, botas escorregando no solo úmido. Mas quando finalmente parei, porque tive que parar, ouvi novamente o fluxo que eu queria vomitar. A água cortava o chão, como se estivesse esperando por mim. Só que dessa vez, havia algo ali dentro, se movendo. Nem peixe, nem galhos. Algo pálido deslizou sob a superfície, longo e articulado, rolando como se tivesse ossos. Fiquei congelado o suficiente para vê-lo desaparecer quando cheguei perto da borda, e isso me quebrou. Eu me livrei de metade do meu equipamento para poder correr com menos peso.
meu mapa, minha comida. Não me importei. Eu me arrastei morro acima, morro abaixo, em qualquer direção que parecesse aberta. A agulha da bússola girava como se estivesse bêbada. O mapa parecia lixo na minha mão. Nada mais fazia sentido. As árvores estavam mais grossas agora, embora eu não me lembrasse de vê-las tão densas antes. A luz era fraca, embora fosse quase tarde. Parecia que o sol havia desistido desta parte do mundo. Continuei correndo até que minhas pernas começaram a pegar fogo, até que eu não conseguisse mais ouvir nada por causa do barulho que fazia nos meus ouvidos. Então, cascalho duro sob minhas botas. Quase caí quando o chão mudou. Saí cambaleando por um caminho largo e plano. De verdade. À frente, pregada num poste, havia uma placa. Não há acesso além deste ponto. Depois da placa, a floresta parecia a mesma. Atrás de mim, a trilha se estendia limpa e perfeita, como se sempre tivesse estado ali. Andei quase 1 quilômetro antes que o estacionamento aparecesse, e meu carro estava lá como um milagre. Não olhei para trás. Dirigi até ver as barras de celular piscando no meu telefone. Então, dirigi mais 80 quilômetros antes mesmo de pensar em parar. Minhas botas estavam cobertas de lama quando chegamos ao segundo mirante. O plano era simples. Loop de 5 quilômetros, nada de louco. De volta ao carro antes do pôr do sol. Foi o que o Wes prometeu quando nos enviou uma mensagem no começo daquela semana. Honestamente, parecia perfeito. Uma caminhada fácil no outono nos Apalaches, antes que o frio realmente chegasse. Ar fresco, folhas alaranjadas ainda agarradas às árvores. Nada perigoso. Nada que pudesse dar errado. Éramos eu, Wes, Johnny e Colton. Somos amigos há muito tempo, turma do ensino fundamental. O tipo de gente que perderia o contato se não fosse por esses planos aleatórios de fim de semana. Nenhum de nós é grande praticante de trilhas, mas já fizemos muitos passeios de um dia. Essa foi só mais uma. Quando chegamos ao início da trilha, ela parecia movimentada. Alguns carros estavam alinhados no estacionamento de cascalho, pessoas descarregando equipamentos, crianças correndo por aí. Isso foi bom e seguro. De qualquer forma, esse deveria ser um desses circuitos turísticos, ideal para famílias, à prova de idiotas. Exceto quando nos aproximamos da placa com o mapa, Wes nos deu aquele sorriso que geralmente significa problemas. Encontrei um atalho e lhe disse como se fosse um segredo que valesse a pena compartilhar. Atalho para quê? Perguntei. Melhor vista, menos lotado. Corta o loop para que não demore mais. Confie em mim. Essas 2 palavras, acredite, foram a razão por que tudo o que aconteceu depois aconteceu. A primeira parte foi boa. Caminho largo de terra, compactado por milhares de botas, com marcadores de trilha brilhantes. Passamos por famílias, casais mais velhos e até mesmo por um cara controlando 2 cachorros que mais pareciam ursinhos. Tudo normal. Então, Wes apontou para uma linha fina através das folhas, partindo para a direita. Nenhuma placa, nenhum marcador, apenas um caminho estreito que parecia ter sido atravessado por veados. É esse mesmo, ele disse. Você está falando sério? Johnny perguntou, arqueando as sobrancelhas. Você retornará à trilha principal, disse Wes, como se já tivesse estado ali antes. Olha, as pessoas claramente usam isso. Ele apontou para algumas leves marcas de botas meio enterradas nas folhas. Eu hesitei.
Da parte sensata de mim queria dizer não. Mas Colton apenas riu e disse qual é a pior coisa que poderia acontecer, e começou a descer. Então seguimos, porque é isso que você faz quando seus amigos decidem que algo é uma aventura. No começo não foi ruim, mais estreito, claro, mas administrável. Por cerca de meia hora, até pareceu um desvio legal, quieto, escondido. Então a subida começou a ficar mais íngreme, mais rochosa, e minhas panturrilhas queimaram. Toda vez que eu perguntava ao Wes se deveríamos voltar, ele dizia que estávamos quase lá. Quando finalmente paramos para beber água, notei uma coisa: o silêncio. Não apenas menos barulho, nada. Percebi que já fazia algum tempo que não ouvia um único pássaro. Sem vento, sem insetos, apenas nós respirando e o barulho das folhas. Sério? Eu disse, olhando para Wes. E se isso não retornar? É, ele disse, mas mais suave dessa vez, menos seguro. Não demos meia volta porque nenhum de nós queria ser o cara que estragaria a vibe. É assim que sempre funciona. Às 4 horas, a luz estava mudando, as sombras estavam mais longas e o ar estava esfriando. Verifiquei meu telefone. Nenhuma grade. Nada. Todos os outros tiveram o mesmo problema. Certo, disse Wes, finalmente aspirando. Talvez eu estivesse errado em relação à distância. Mas estamos bem. Podemos chegar antes de escurecer. Eu não respondi. A pergunta na minha cabeça era pior. E se não o fizermos? A trilha basicamente desapareceu agora. Apenas uma sugestão sob as folhas. Minhas coxas gritavam. Minha garganta estava seca. Foi quando eu vi. A cabana ficava a uns 30 metros de uma encosta, meio escondida por galhos nus. Não havia nenhuma trilha que levasse até ela. Apenas estava ali como se tivesse crescido do chão. O telhado estava afundado, manchas de musgo corroíam as telhas, as janelas estavam embaçadas e cinzas. Era impossível enxergar através delas. O que diabos isso está fazendo aqui? Johnny perguntou. Talvez alguém more lá. Poderíamos pedir informações. Ou não. Johnny murmurou. Porque isso parece o começo de todos os filmes de terror. Colton sorriu, como se isso tornasse tudo melhor. Eu não sorri. Meu estômago começou a se revirar como se soubesse de algo antes de mim. Ainda assim, quando Colton deslizou ladeira abaixo, nós o seguimos, porque é isso que você faz. A varanda cedeu e rangeu sobre nossas botas. Uma única cadeira estava perto da porta, vazia. Nós batemos, nada. As janelas estavam sujas demais para ver o interior. Esqueça isso, eu disse. Vamos. Nós nos viramos para subir novamente, e foi quando eu o ouvi. Se você estiver perdido, eu posso lhe mostrar a saída. A voz veio de trás de nós. Calma, próxima. Girei tão rápido que quase escorreguei. Um homem estava a poucos metros de distância, alto e magro. Sua camisa de flanela parecia mais velha do que nós. Seus cabelos grisalhos não estavam arrumados, pareciam estar crescendo descontroladamente há anos. E seu sorriso? Deus, aquele sorriso, parecia errado. Muito largo, muito rígido. Como se alguém tivesse lhe mostrado uma imagem de como um sorriso deveria ser e ele a tivesse copiado mal. Estamos bem, disse Wes rapidamente. Nós vamos descobrir. O homem inclinou a cabeça, com um sorriso estampado no rosto. Não vão, não tão longe. Eu te levo para casa. Você só precisa entrar comigo primeiro. Para dentro. A palavra me atingiu com força no estômago. Não, sério, eu disse, tentando manter a voz calma. Não consegui. Nós vamos conseguir. Seu sorriso se abriu e desapareceu como se alguém tivesse cortado um barbante que o segurava. Isso foi pior do que o sorriso largo. Seus olhos estavam mortos agora, inexpressivos. Tem certeza disso? Ele perguntou baixinho. Nenhum de nós respondeu.
Apenas nos movemos. Não uma corrida, ainda não, mas rápido o suficiente para que nossas botas raspassem ruidosamente contra as folhas. Subimos a encosta com os corações disparados. Chegamos à linha tênue de uma trilha e começamos a descer sem olhar para trás. Ninguém falou. Então veio o som. Passos atrás de nós, lentos no início, depois mais rápidos. Olhei para trás e o vi, não correndo, apenas caminhando, mas diminuindo a distância mesmo assim, como se não precisasse se apressar. "Vocês vão se virar", ele gritou, com a voz calma, mas mais alta. "Vocês não vão conseguir sem mim." Isso nos quebrou. Corremos a toda velocidade. Galhos rasgavam meus braços, raízes agarravam minhas botas, meus pulmões queimavam, minhas pernas gritavam. Mas eu não parei. O som dele, aqueles passos firmes e implacáveis, nunca desapareciam. Quando finalmente entramos em uma trilha larga, o céu estava sangrando de laranja para preto. Então faróis, um jipe saindo do estacionamento, 2 caminhantes dentro. Acenamos e gritamos como loucos, até que eles frearam bruscamente. Eles não fizeram perguntas, apenas nos deixaram entrar na caçamba. Bati a porta e olhei pela janela, meio que esperando vê-lo na trilha das árvores, mas não havia nada. Não conversamos durante a viagem. Tenho 32 anos e na primavera passada decidi passar um fim de semana caminhando por parte da trilha dos Apalaches. Apenas uma rápida viagem solo. 2 dias fora, uma noite em um abrigo no interior. Eu já tinha feito a caminhada solo antes e essa sessão deveria ser adequada para iniciantes. Nada demais. Comecei cedo no sábado. Estacionei meu carro num pequeno terreno de cascalho perto do início da trilha e coloquei minha mochila nos ombros. Levei pouca coisa: saco de dormir, lona, um pouco de comida e um filtro de água. A trilha estava seca, o tempo estava bom, tudo parecia fácil. Alguns caminhantes mais velhos passaram por mim, voltando para o terreno. Trocamos a conversa de sempre sobre a trilha. "Para onde vocês vão? Boa sorte aí." E então eles desapareceram pela trilha. Depois disso, não vi mais ninguém. Ao meio-dia, percebi como estava silencioso. Quer dizer, muito silencioso. Nenhum zumbido distante da estrada, nenhum avião, nem mesmo pássaros. Apenas minhas botas arrastando na terra. Parecia pesado. Não assustador ainda, apenas estranho o suficiente para notar. Disse a mim mesmo que estava tudo bem. Continuei. No início da tarde, cheguei a um cume onde a trilha se bifurcava. Um lado seguia a rota oficial em direção ao abrigo que eu havia planejado. O outro descia ladeira abaixo, sem sinalização. Aqui está a coisa estranha. A trilha sem sinalização parecia mais usada do que a principal. Terra batida, sem vegetação rasteira. A curiosidade me pegou. Imaginei que talvez levasse a um riacho ou a uma bela vista. Disse a mim mesmo que daria uma olhada por 5 minutos e depois voltaria. A trilha estreitou quase imediatamente. Ela serpenteava e mergulhava por entre um emaranhado de árvores antes de se achatar em uma pequena clareira. Parei e peguei meu mapa. Nada. Nenhuma clareira, nenhuma trilha lateral. Apenas papel em branco onde eu estava. Virei-me para voltar e foi então que meu estômago embrulhou. A trilha atrás de mim não parecia a mesma. Estava mais estreita, obstruída por arbustos, como se ninguém a tivesse usado em anos. Minhas pegadas sumiram. Nenhuma. Disse a mim mesmo que estava tudo bem. Apenas me virei, só isso. Comecei a andar pelo caminho que pensei que viesse. Depois de alguns minutos, a dúvida se instalou com força. O chão era firme.
Nenhum sinal de que eu tivesse estado lá. Peguei meu GPS. Sinal zero. Tentei o mapa novamente, traçando cada centímetro. Nada mostrava uma divisão. O sol ainda estava alto, então não entrei em pânico ainda. Continuei caminhando. Então, vi algo que fez meu peito apertar. Uma pegada. Não minha. Era grande, maior que minha bota, e afundada profundamente na lama, como se quem a fez estivesse carregando peso. As bordas eram afiadas, recentes. Outra pegada apareceu alguns metros à frente. Depois outra, todas levando na mesma direção que eu estava indo. Eu não gostava da ideia de seguir alguém tão longe da trilha, mas aquelas pegadas eram um único sinal de uma saída. Então a segui. Depois de um tempo, as pegadas começaram a mudar. No início pareciam botas de caminhada comuns. Então, o formato desbotou. Se espalhou mais plano, até que pareciam descalços. Humanos, mas errados. Dedos dos pés muito separados, arcos quase desaparecidos. Eu diminuí o ritmo sem querer. Meu pulso estava alto em meus ouvidos. Então, estalo. Um estalo agudo atrás de mim, como um galho se quebrando. Congelei e olhei para as árvores. Nada se moveu. Disse a mim mesmo que era um veado. Comecei a andar mais rápido, examinando cada sombra. Foi quando eu ouvi um baque surdo. Então outro, lento, rítmico, como passos me acompanhando de algum lugar atrás das árvores. Eu não corri. Ainda não, mas tudo em mim gritava para eu correr. Fixei meus olhos no príncipe e continuei andando rápido. Depois do que pareceu uma eternidade, as árvores rarearam e eu vi algo à frente que quase fez meus joelhos cederem. Um abrigo. Parecia um daqueles abrigos oficiais da trilha dos Apalaches. 3 paredes, teto inclinado, aberto de um lado. Nunca me senti tão aliviado na minha vida. Corri o último trecho, larguei minha mochila lá dentro e fui direto para o rádio de emergência parafusado na parede dos fundos. Minha mão tremia tanto que quase o deixei cair. Mas apertei o botão de chamada. Gritei por socorro e dei as últimas coordenadas de que me lembrava. O sinal estava fraco, mas alguém atendeu. Ele me disse para ficar parado. O abrigo tinha uma pesada veneziana de madeira para tempestades. Eu a puxei para baixo e deslizei o ferrolho. Então me sentei no escuro, encostado na parede, segurando o rádio como se fosse uma arma. Tentei respirar devagar, mas cada inspiração soava alta demais. Suor correu pela minha espinha. Eu podia sentir cada gota traçar minha pele sobre a camisa. O ar lá dentro estava viciado, quase úmido. Meus ouvidos se esforçavam para ouvir qualquer coisa. Mas era apenas silêncio e o zumbido do meu próprio sangue. Então, começaram os passos, lentos, cuidadosos, deliberados, vindos das árvores. Minha garganta travou. Contei-os na minha cabeça sem querer. 1, 2, 3. O peso esmagador na terra parou do lado de fora do abrigo. Nada por 1 minuto inteiro, ou talvez 10. Pareceu 1 hora. Então os passos começaram a circular, arcos lentos, como se quem ou o que quer que estivesse lá fora quisesse que eu soubesse que não estava saindo. As tábuas rangeram quando algo se inclinou sobre elas do lado de fora. Pressão. Teste. Prendi a respiração até meu peito queimar. Os passos pararam na abertura da veneziana. A madeira na frente do meu rosto parecia fina. Fina demais. Eu não me mexi. Nenhum som. Meus músculos tremiam de ficar parados.
Silêncio. Tão profundo que eu podia ouvir meu batimento cardíaco contra a parede do fundo, como se quisesse sair. Então veio a voz, baixa, calma, quase educada, bem contra a madeira. Você está fora da trilha. Meus dentes cerraram com tanta força que meu maxilar doeu. Eu não respondi, nem pisquei. A voz permaneceu. Apenas uma presença respirando do outro lado da veneziana. Então ela se foi. Os passos se afastaram, lentos, constantes, desaparecendo entre as árvores. Fiquei sentado lá, no escuro, segurando o rádio com tanta força que meus dedos ficaram dormentes. Cada vez que o vento soprava nas paredes, eu me encolhia como se estivesse voltando. Esperei assim até que o primeiro raio de sol rompesse as brechas. Quando os guardas finalmente chegaram, disseram que meu chamado mal havia chegado. Eles destrancaram a veneziana e me ajudaram a sair. Examinei a clareira, vazia. Mas a cerca de 9 metros do abrigo, o chão estava coberto de pegadas de um urso enorme, voltando para as árvores. Fiquei olhando para elas até que desapareceram entre os troncos. Então me virei e saí, sem olhar para trás uma vez. O início da trilha mal estava lá. Apenas uma fina cicatriz de terra se desprendendo da estrada principal. Sinceramente, se eu não estivesse procurando, teria passado direto. Estacionei a caminhonete no acostamento de cascalho, desliguei o motor e fiquei sentado por um segundo, olhando pelo para-brisa para o que parecia ser uma parede infinita de árvores, densa, escura, silenciosa. Os Apalaches se estendiam além dali. Quilômetros e quilômetros de serras e vales. Nenhuma casa, nenhum barulho, nada além de espaço. E foi exatamente por isso que eu vim. Eu precisava de silêncio. 2 dias para desligar o celular, clarear a mente e me distanciar de todo o resto. As pessoas pagam por esse tipo de terapia, certo? Pensei em simplesmente fazer a trilha. Todo mundo na cidade tinha me dito a mesma coisa. Ficar nas trilhas principais repetidamente, como se fosse um roteiro. Eu sorri, assenti e menti na cara deles. Claro. Sim, as trilhas principais, com certeza. Eu não estava ali para mirantes com crianças gritando e famílias tirando selfies em grupo. Eu queria natureza selvagem de verdade. Um pouco de risco até. Esse era o objetivo. Peguei minha mochila do banco do passageiro e a coloquei sobre os ombros. Parecia mais pesada do que no motel esta manhã, mas é sempre assim. Água, comida, barraca. Aos 5 quilômetros, tudo parecia tijolos. Tranquei a caminhonete e entrei na trilha. Chamá-la de trilha era generoso. Era mais como a lembrança de uma trilha. Estreita, tênue, serpenteando entre as árvores como se estivesse tentando não ser encontrada. A única razão pela qual eu sabia que ela existia era por causa de uma postagem enterrada que encontrei por acaso em um fórum de caminhadas às 2 da manhã. Um cara jurou que era uma antiga rota de manutenção dos anúncios. Disse que não era usada há décadas. Parecia perfeito. Os primeiros quilômetros foram tranquilos, frios o suficiente para que cada respiração saísse como fumaça. Mas a caminhada me aqueceu rápido. O chão estava macio com folhas mortas e a inclinação era lenta, como se a montanha estivesse sendo educada com ela. Por volta do meio-dia, passei pelo último marcador oficial da trilha, pregado em uma árvore. Depois disso, não havia nada além de instinto e o ponto azul no meu GPS. Não vi Vivalma, nem um caminhante,
Nem um caçador, nem mesmo um pássaro depois de um tempo. Só árvores. Árvores sobre árvores, empilhadas tão densamente que se confundiam com a distância cinzenta. O tipo de silêncio que não parece tranquilo depois de um tempo. O tipo que parece que alguém está ouvindo. Mas meu GPS dizia que eu estava bem, então continuei andando. Cantarolava baixinho só para quebrar o silêncio. Coisas idiotas como jingles comerciais. Eu nem gostava de nada que fizesse o lugar parecer menos vazio. Então a trilha se dividiu. Não como uma bifurcação limpa, mas como se alguém tivesse cortado o mato e desistido no meio do caminho. Duas pegadas fracas desviavam em direções opostas. Agachei-me e verifiquei o chão. O lado esquerdo parecia um pouco mais desgastado, como se talvez tivesse visto algumas botas na última década. Imaginei que era um palpite tão bom quanto qualquer outro. Eu estava a uns 50 metros quando o vi. Uma xícara de café, de lata, pousada nas folhas, bem ali, ferrugem roendo na borda. Mas não era antiga. Peguei-a, virei e coloquei nas minhas mãos. Sem iniciais, sem marca, nada. Só metal puro, um pouco sujo por dentro. Meu primeiro pensamento foi: legal, lixo de trailer velho. Meu segundo pensamento foi: por que está em pé como se alguém o tivesse colocado ali? Coloquei-a no chão e continuei andando. Nada demais. Lixo da floresta. A próxima coisa era mais difícil de ignorar. Uma pegada. Recente. Bordas afiadas. Solo ainda escuro e úmido como se tivesse acabado de ser pisado. Agachei-me e coloquei minha própria bota ao lado dela. Esta era maior, mais larga. Poderia ter sido de um caçador, disse a mim mesmo. Só que a trilha estava inclinada para trás, na direção de onde eu vinha. Esse detalhe não me deixava em paz. Apressei o passo. Queria montar acampamento antes de escurecer. No final da tarde, a trilha desapareceu completamente. Só agora usava o GPS. Meu ponto azul pairava sobre a tênue linha cinza, mas nada ao meu redor se parecia com um mapa na minha cabeça. Finalmente, encontrei uma pequena clareira, grande o suficiente para uma barraca. Bom o suficiente. Larguei minha mochila, montei acampamento e fervi água para o jantar. O silêncio era denso agora, pressionando por todos os lados. Disse a mim mesmo que esse era o ponto principal. Comi, guardei minha comida longe do acampamento, fechei a barraca e deixei a escuridão tomar conta. Horas depois, acordei com o coração martelando como se tivesse corrido. Nenhum sonho, nenhum barulho, apenas acordado e ligado. O ar dentro da barraca estava congelante e lá fora estava escuro. Não escuro, preto. Nenhuma estrela, nenhum luar. Apenas uma parede de nada além do nylon. E então ouvi um som suave. Suave demais, como a ponta de um dedo arrastando-se pela parede da barraca. Minha boca ficou seca. Prendi a respiração e escutei. Segundos passaram lentamente. Nenhum passo, nenhum estalar de folhas. Apenas silêncio. Abaixei o zíper alguns centímetros e acendi minha lanterna frontal. O facho de luz oscilou sobre o esqueleto de árvores, pálido e nu. Nada se moveu. Examinei lentamente. Nada. Fechei o zíper novamente e fiquei ali, com os olhos arregalados, cada nervo gritando. Cada rangido da estrutura da barraca me fazia estremecer. Cada passo imaginado acelerava meu pulso. O sono não aconteceu. Ao amanhecer, arrumei as coisas num borrão. Enfiei tudo na minha bolsa. Forcei uma barra de granola com gosto de giz e comecei a ir em direção ao caminhão. A luz do dia melhorou. Tinha que melhorar. Eu estava na metade do caminho quando a vi. Outra planta. Mesmo tamanho, mesma trilha. Só que esta estava ao lado da primeira de ontem. Não estava lá antes.
A terra tinha secado durante a noite, mas as bordas desta marca eram nítidas. Tinha sido feita depois que eu passei. Alguém estava me seguindo. Continuei andando, tentando não parecer que estava com pressa. A cada poucos passos, eu olhava por cima do ombro. Nada. Mas a trilha parecia errada agora. Como se alguém a tivesse trocado por outra enquanto dormia. Bétula caída? Eu não me lembrava. Pedras gêmeas que não estavam lá ontem? Toco oco que eu podia jurar que era novo. Então, eu vi a árvore. Meu nome esculpido na casca. Kalin. As letras eram recentes. Madeira crua e brilhante contra o tronco escuro. Seiva sangrando. Eu apenas fiquei lá parado, olhando. O cérebro lutando por uma explicação que não existia. Coincidência? Uma escultura antiga que eu perdi ontem? Não, muito recente. E ninguém nesta floresta deveria saber meu nome. Eu nem me lembro de ter largado minha mochila, mas a deixei ali mesmo na trilha e corri. Galhos chicoteavam meus braços, espinhos rasgavam minha jaqueta. Eu não me importava, apenas corri. O GPS quicando na minha mão, a bateria sangrando, meu ponto azul girando toda vez que eu tropeçava. Não importava, não conseguia parar. Raízes agarravam minhas botas, meus pulmões queimavam, minhas pernas pareciam chumbo. Ainda corri até que a trilha me cuspiu em um riacho fino, que eu juro que não estava lá ontem. Na margem oposta, outra árvore. Meu nome de novo. Letras maiores cortadas profundamente. Lascas se curvando como costelas. Não cruzei. Virei para cima e corri para o mato, deixando o mapa para trás. Não me importava se me perdesse. Eu só precisava sair. Meus ouvidos se esforçavam para ouvir som, qualquer som. Mas a floresta permaneceu em silêncio absoluto. Apenas minha respiração. De alguma forma, pior do que ouvir passos. Não faço ideia de quanto tempo corri. Quando as árvores finalmente se separaram e eu vi o brilho de metal à frente, meus joelhos quase cederam. Minha caminhonete estava parada no estacionamento vazio, coberta de folhas, como se nada tivesse acontecido. O alívio me atingiu de repente, mas depois estalou. Havia algo sob o limpador de para-brisa. Uma tira de casca de bértola com as bordas onduladas, pálida contra o vidro. Meu nome esculpido nela. Taylor. Eu a arranquei e joguei na mata. Pulei na caminhonete. Enfiei a chave com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurá-la. O motor rugiu. Os pneus cuspiram cascalho. Não parei até chegar ao asfalto e ver casas, pessoas e sinais de vida novamente. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.